Bem-vindos, pessoal, mais um Anemia Cerebral, no quadro Utopia das Letras, dedicado à leitura. E aqui, esse espacinho aqui vai ser um vídeo curto, mas dentro do diminuto tamanho dele, vamos falar de alguns momentos dessa obra que eu gosto demais, que é a Mater Morbi. Já apareceu aí no nosso Melhores Leituras de 2019, e em vários momentos eu volto para ela. É muito bom esse quadrinho. Ele precisa ser relançado. Eu acho que ainda encontra, embora seja Dylan Dog e quem publique Dylan Dog hoje seja a Mitos Editora, nesse momento quem publicou foi a Lawrence. E essa editora aqui, que vem de modo modesto, mas escolhendo muito bem o que faz. Mater Morbi é uma história então do Dylan Dog. Saiu um preço muito bom na época, né? R$16,50, nem é tão longe assim não. Eu acho que ela é de 2018. 2018 ou 2017 até. Olha que incrível, novembro de 2017. Caramba, o tempo passa. E essa história, ela é muito, mas muito boa mesmo. Já disse aqui pra vocês que ela é uma história, como qualquer quadrinho da Bonelli, eles, mais de 90% das vezes, eles são volumes únicos, né? Então a história começa e termina aqui mesmo. Há uma continuação, que é o Mater Dolorosa, saiu pela Mitos recentemente, uma edição aí nesse mesmo formato bonelliano. Se você não sabe o que é formato bonelliano, olha os vídeos anteriores. Sempre que eu pego um Bonelli eu comento. Ele é o formato da Bonelli, ele é um pouco mais largo que o mangá e mais alto, mas menor que um comics americano. E por que essa história é tão boa? Eu acho que essa história, ela mostra muito de uma coisa que eu gosto na literatura grega. Os gregos tinham muita compreensão do que é a condição humana. Sabe quando você vê alguém andando na rua e a pessoa tropeça e cai no chão e você acha aquilo engraçado e você ri? Isso é o tipo de coisa, eu não vou dizer que os gregos não faziam, mas é o tipo de coisa que fazia os gregos pensarem sobre o valor do riso. E o valor do riso numa situação dessa. Uma pessoa que tropeça e cai, concorda que pode ser você? Você consegue se pôr no lugar dela? Você consegue perceber que com você acontecia o mesmo? O teatro grego, o teatro ateniense bebe muito nessa fonte de reconhecer aquilo que sofre o outro. E não, a questão não é ter dó, mas é perceber que por você ser humano, você passa por coisas parecidas, que em algum momento pode ser você, e que mesmo que não ocorra com você nunca, uma situação X, ela poderia acontecer. O caso de um assalto é isso. Quando você presencia um assalto na rua, poderia ter sido você. Um acidente, poderia ter sido você. Uma doença, e aí que chegamos na nossa história, não só pode, como vou mais longe, vai acontecer com você. Você está vivo, você vai ficar doente. E aqui é o caso do Dylan Dog. Essa história aqui ela mexe muito comigo, porque o Dylan Dog ele tem uma doença, é uma doença terminal, ele vai morrer, e ele, no processo, ele encontra quem? A Mater Morbi, a mãe das doenças. Ele está então com uma mulher. Os quadrinhos do Dylan Dog, eu não vou dizer que são adultos, que é para maiores de 18, mas eles têm temas adultos, sim. Por exemplo, ele está fazendo sexo com uma mulher, né? Tá com ela na cama. E ele se sente mal. Ele passa mal, ela vai embora e ele vai parar nessa máquina aqui que eu conheço bem, é a ressonância magnética, né? E ela acusa que ele está doente, que ele está morrendo. É terrível, muito bom esses barulhos aqui alto, porque ela é uma máquina altíssima. Você tem que fazer com um aparelho no ouvido pelo barulho que ela faz. Recordatários de imagem lindos. Olha como que eles usam o pincel aí de modo a causar esse efeito muito bonito. E aí, fato é que ele está doente. Tem que iniciar um tratamento. Tudo indica que é como se fosse um câncer terminal. E aí a história prossegue num thriller desses de sensação de abandono no hospital, de você não saber se você vai melhorar ou não. Então o tempo inteiro aparecem pessoas, conversam com ele e falam de contagem regressiva para ele tomar o remédio e dormir. Aí ele acorda
parece que o lugar é estranho, né? Nossa, parece que você tá num Silent Hill, assim. Umas conversas estranhas, você fala com alguém que não tá olhando pra você, tá olhando pra cima. É bem esquisito. E é aquela sensação de claustrofóbica e de que não há solução quando você está no hospital. Com o tempo vai ficando desesperador, dia após dia, remédio após remédio, a sensação ruim corpórea. Lembra muito um filme também, não lembra, na verdade o quadrinho vem antes, né? Mas quem tem Netflix assistiu aquele filme A Cura, que também é um filme que se passa dentro ele passa naquele caso no manicômio, e o cara diz que ele não é louco e tá lá dentro. E aí ele começa a reparar coisas estranhas. Então, também é um filme que me lembrou esse quadrinho Mater Morbi. Fica a recomendação, um bom filme, entretém bem. E enquanto ele tá lá no hospital, ele começa a viver algumas situações, umas máquinas estranhas que mais parecem bicho, com um doutor que parece louco. Ele encontra uma pessoa que diz que ele não deveria estar ali, parece que ele está em uma outra dimensão, mas na verdade ele está no mesmo hospital, você não consegue entender, saber o que está acontecendo, que rumo que está tomando. Fato é que as melhores reflexões sobre a condição de estar doente foi a que eu vi nesse quadrinho. E é justamente nessa página aqui. Olha a reflexão que essa página te suscita. O hospital é o lugar onde se sente mais só no mundo. Tá. Você que terminou um namoro, você se sente sozinho? Você que mora na sua casa, com familiares, e eles não entendem 1/3 da sua vida, você se sente sozinho? Mas aqui ele diz que o lugar mais sozinho, onde se sente mais sozinho, é no hospital. Já teve internado? Então, é esse o caminho. E ele vai desenvolver isso daí. Não conta quanta gente possa vir fazer companhia e dar apoio. A distância entre sãos, isto é, saudáveis, e doentes é um espaço infinito que nem o amor pode preencher. E ele fala isso observando ali, refletindo, né, sobre essas pessoas que estão visitando esse deitado e outro ali caminha. Quer dizer, mas eu não me sinto sozinho no hospital porque eu recebo minha visita, minha mãe fica comigo e tal. Não importa que uma pessoa fique com você 24 horas, você está no hospital. O significado que carrega o hospital é de doença. O hospital vai parar lá porque você está doente, você não está no melhor momento seu. Por mais tranquilo que seja, você fica bombardeado de informações de que vida e morte, saúde e doença estão permeando ali. Você, pessoas em volta, etc. E olha que interessante. Por que é um lugar solitário? Porque a barreira entre o saudável e o doente, ela é intransponível. Enquanto que um está em vida, o outro está em morte. Isso é inseparável. Não é esse o limite? Pergunto para vocês, não é esse o limite? O que separa a gente do outro, dos outros, não é estar vivo e estar morto? São várias as barreiras que a gente tem entre pessoas. Barreira étnica, a gente tem um problema muito grande de falta de compreensão acerca da sexualidade alheia. A gente tem problemas e esses são os maiores para mim, na minha opinião, são os de cunho social. Só que a barreira intransponível é a vida versus morte. Essa é o paradigma pontual. E ele é interessante porque ele é refletido e trazido para o mundo do vivo. O doente ainda está vivo. E o saudável continua vivo. Está vivo. Mas eles estão separados, perpetuamente, pelo estado de doença e de saúde. Essa é a solidão do doente. E aí ele prossegue. A doença tira o doente da convivência humana, que é o hospital. E, por mais que ele seja amado por amigos e parentes, na parte mais ancestral do cérebro dele sempre haverá um homem das cavernas ansioso para se afastar do animal infectado. Você visita o doente, só que você sabe que está separado dele. Você tem um impulso primal te dizendo: não quero passar por isso, quero sair daqui, quero esquecer disso. E olha que interessante, olha o que se passa no inverso. Aos olhos de quem está doente, os sãos
sempre são incompletos porque incapazes de compreender as suas necessidades, porque ignaros do seu sofrimento e porque culpados de poder andar com as próprias pernas. Uma coisa que separa então da visão do doente o são é que o são, ele não participa do seu mundo. Ele não está doente, então ele não sabe o que você passa. Você tem um problema de saúde, as pessoas vão te ouvir, vão escutar e podem entender esse problema. Podem falar do seu lado, te apoiar, te ajudar, mas esse problema é seu. Ele é só seu, ninguém vai te compreender, ninguém entende a dificuldade que você vai ter para ir em banheiro, para pensar, para fazer uma atividade cotidiana, o que você pensa sabendo que você está morrendo. Não adianta não falar que a pessoa não está com câncer, não adianta esconder, a pessoa sabe que ela está morrendo. Ela está com sintomas no corpo, ela sabe que ela passa mal, entendeu? Então é uma condição dela, só ela compreende o que ela passa. Ela tem uma reflexão diferente sobre vida e morte, sobre saúde e doença. E essa reflexão ela só tem porque está dentro do corpo dela. Então eu gostei demais desse quadrinho. E ele vai seguir essa tônica, vai seguir esse tipo de pensamento, vai questionar a justiça, o sentido de estar doente ou não. É muito bom. Esse quadrinho, eu acho ele obrigatório. E eu não costumo usar essa palavra, hein? Obrigatório, eu não costumo usar. Mas eu acho ele uma grande lição para você pensar, refletir e compreender a própria essência das relações humanas. Que do meu ponto de vista ela é de incompletude perpétua. Você pode estar casado, vivendo junto, 40 anos casado, e vocês ainda se beijam, faz amor, sei lá, vive como se fosse uma paixão de Disney. A incompletude ela é perpétua. E ele vai tratar muito disso, dessa solidão aí, dessas peças que não se encaixam, né, nunca. Por mais próximo que elas estejam, elas não se encaixam perfeitamente. E o abandono da própria vida. A aceitação, a revolta, a aceitação, a despedida. Só que tudo isso é lógico que no universo de Dylan Dog, né? Muito bem trabalhado, questões para além do gibi, para além do entretenimento, que é, para mim, a essência do quadrinho. O que faz de um quadrinho memorável muitas vezes é a capacidade dele de reflexão. Então recomendo demais, ainda creio que esteja esgotando e não sei como que vai ser para relançar isso aqui. Não sei se o direito está com a Mitz, se o direito está com a Lawrence, não sei como funciona, mas esse gibi aqui venha o quanto antes, porque doente você vai ficar. Um abraço, espero ter gostado. Não estou rogando praga para ninguém, só estou dizendo, isso aqui é condição humana. Você é humana, você é humano, você passa por esse tipo de situação. Abraço, boa saúde a todos.